O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem acompanhado naturalmente, como não podia deixar de ser, aquilo que tem sido a pré-campanha para 9 de outubro, tem acompanhado com especial preocupação, porque, como sabem, a Madeira está com um pedido de ajuda externo solicitado pelo Governo do PSD, portanto estamos perante um resgate da Madeira decorrente daquilo que foram as políticas do PSD, portanto do desastre governativo do PSD, e infelizmente ao longo deste mês, destes mais de mês e meio, temos estado à espera de conhecer aquilo que são as soluções do PSD para a Madeira, para governar a Madeira depois deste pedido de resgate. Infelizmente o PSD não tem nem programa eleitoral, não tem soluções e tem deixado tudo correr sem nenhum tipo de indicação para aqueles que vão votar a 9 de outubro. Há uma matéria que nos preocupa seriamente. O PSD não tem soluções, sobretudo para questões que, do nosso ponto de vista, são indispensáveis, como sejam a questão da criação de emprego. É indispensável saber como é que vamos ultrapassar um drama tão grande como é os mais de 20 mil desempregados, que as notícias que vamos ouvindo antecipam um aumento significativo desses 20 mil desempregados, podendo chegar inclusive aos 30 mil, 35 mil, o que é de facto absolutamente dramático, e em vez do PSD explicar às pessoas o seu programa eleitoral, porque como sabem o PS já o fez, já apresentou, tem vindo a transformar o seu presidente do PSD, o Dr. Alberto Jardim, num enorme vendedor de timesharing. É isso que tem sido a campanha do PSD e é isso que tem feito o Alberto Jardim. Porque o Alberto Jardim coloca milhares de pessoas dentro de uma tenda, oferece brindes e comida e depois compra o seu voto. É esta a campanha do PSD. Resume-se a isto a campanha do PSD. Alberto Jardim é, diga-se a bom da verdade, não há nada mais nada menos do que um grande vendedor de timesharing, um vendedor que infelizmente tem vindo a ser um prejuízo significativo para a Madeira. Ora, o que nós gostaríamos de ouvir da parte do PSD não era os insultos e as ofensas e a buçalidade habitual que temos vindo a ouvir na pré-campanha, mas sim as soluções. Por que razão é que pediu o resgate? Não sabemos ainda qual é a dimensão efetiva do problema da Madeira. Essa dimensão efetiva está escondida e há uma conspiração entre o PSD-CDS Nacional, o próprio Presidente da República e o PSD Madeira, no sentido de manter escondida até 9 de outubro. Nós insistimos que é preciso conhecer essa realidade, mas é preciso também conhecer aquilo que são os sacrifícios que o PSD vai impor aos madeirenses. Da nossa parte, independentemente dos sacrifícios que vão ser impostos, há uma matéria que para nós é muito relevante. A Madeira precisa urgentemente de um choque económico. Precisa de medidas significativas que permitam criar emprego e contrariar aquilo que tem sido uma das tendências mais catastróficas dos últimos anos, que é este horror social que é o desemprego. E para isso, esse choque económico, é preciso que haja mais liberdade económica. É preciso que não ocorram coisas como têm acontecido na Madeira, como por exemplo recentemente o Governo Regional ter transformado uma coisa tão simples como a inspeção automóvel em mais um monopólio de um apenas empresário. Isso não é normal numa sociedade livre e numa sociedade que se quer desenvolvida. É preciso também melhorar a competitividade das empresas da Madeira. Como é que se faz isto? Por exemplo, melhorando aquilo que é, ou diminuindo aquilo que é os custos de transportes marítimos. Como sabemos, o Governo mantém há anos, para não dizer há dezenas de anos, um monopólio no Porto do Funchal que faz com que mercadorias cheguem à Madeira a um preço mais elevado da Europa, e isto é de facto dramático para os nossos empresários. É preciso também um pacote de estímulos para as empresas, de maneira que elas possam criar emprego. Não tenhamos dúvidas, se não tivermos esse pacote de estímulos, não teremos sequer empresas nos próximos 5 anos, não teremos empresas capazes de criar emprego, capazes de criar riqueza, capazes de manter a economia viva. É preciso que se saiba que se não tivermos, de facto, ajudas às empresas, ajudas no sentido de manter o setor empresarial e regional, poderemos ter graves problemas do ponto de vista do desemprego. E há várias formas de fazer isso. Há, por exemplo, ajudas à tesouraria das empresas, é preciso que hajam adaptações a esta matéria, é preciso ajudas do ponto de vista fiscal. Nada disto está a ser feito, nada disto está a ser equacionado no Governo Regional. Nós temos no nosso programa esse tipo de medidas. É preciso também uma zona franca, a favor daquilo que é o desenvolvimento regional. Precisamos de uma zona franca que atraia empresas, que crie emprego e que crie riqueza na região autónoma da Madeira. Isto é uma outra medida deste choque económico que nós defendemos. E, finalmente, é preciso um investimento público, mas um investimento público orientado para a diversificação da economia, orientado para puxar o investimento privado e não, como tem acontecido até agora, um investimento público que simplesmente acaba por dilapidar os meios financeiros que existem na economia e afastar
o investimento privado. O investimento privado está a fugir do seu local tradicional, porque o investimento público tem substituído esse investimento privado, e isso de facto não é uma coisa boa, é de facto uma coisa má. E portanto, do nosso ponto de vista, precisamos deste choque económico, precisamos destas medidas, que são medidas mobilizadoras de uma economia mais sustentável, de uma economia que cria emprego. Enquanto não fizermos isto, de facto teremos problemas significativos. E o que nos preocupa verdadeiramente é que não conhecemos, de facto, um plano do PSD nesta matéria. O povo vai votar a 9 de outubro sem saber o que é que, de parte do PSD, está disponível para as empresas e para a criação de emprego. O que nós temos, infelizmente, e de uma forma mais ou menos caricata, penso que todos os senhores jornalistas conhecem, e nós já tivemos acesso a esse panfleto, é um panfleto do PSD que faz uma analogia, ou faz, perdão, uma exortação, um elogio àquilo que foram as inaugurações, ou que são as inaugurações do PSD. Ora, como se sabe, as inaugurações são coisas do passado, e nós temos um partido que vai a eleições no futuro com um programa do passado. Ora, isto não faz nenhum sentido, isto é de facto o espelho daquilo que é o PSD, que não tem ideias, que não tem criatividade, que não tem soluções, e que não tem projetos, e que nem sequer tem a coragem de mostrar aquilo que quer fazer até 9 de outubro. Isto é de facto lamentável, e nós esperamos que isto tenha de facto uma solução urgente.